14 de novembro, Café com Deus Pai. Ele vê o seu coração. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Esse versículo que nós lemos conta sobre a unção de Davi como rei de Israel. A Bíblia conta que Samuel, que era um profeta de Deus, recebeu uma ordem de ir até a casa de Jessé. Deus disse para Samuel: vá na casa de Jessé, porque lá estará o próximo rei da nação, e você vai ungir o próximo rei na casa dele. Então a Bíblia conta que Samuel foi até a casa de Jessé, e logo que ele chegou na casa de Jessé, ele pediu que Jessé apresentasse os seus filhos. E a Bíblia conta que Jessé apresentou o seu primeiro filho, que tinha uma boa aparência, uma boa estatura. E então, quando Samuel olhou para esse filho, que se chamava Eliabe, Samuel pensou: certamente que esse é o próximo rei de Israel. E ele já estava a ponto de ungir Eliabe como o próximo rei. Mas então veio esse versículo que nós acabamos de ler. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A Bíblia conta que Jessé passou todos os seus filhos diante de Samuel, e Samuel foi dizendo não para todos eles. Até que Samuel perguntou para Jessé: acabaram os seus filhos? E aí Jessé disse: tem o mais moço que está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: então chama ele. Mandaram chamar Davi, e só então Samuel ungiu Davi como rei. Quando Davi chegou, Deus disse para Samuel: é esse que será o próximo rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi, e foi dessa forma que Deus realizou a unção do próximo rei de Israel. Não foi olhando para a aparência, mas foi olhando para o coração, e de forma diferente do que Samuel imaginava. Então, como diz aqui o tema da mensagem, ele vê o seu coração. Muitas vezes você mesmo, você mesma se menospreza. Você olha para você mesmo, para você mesma e pensa: eu não posso, eu não consigo. O que existe de melhor é para o outro, é para outra, mas não para mim. Mas a mensagem de hoje diz que Deus vê o que está passando no seu coração. E se o seu coração estiver alinhado com Deus, por que você não vai receber? Davi tinha o seu coração alinhado com Deus. Ele não precisou nem mesmo estar na casa do seu pai, quando o profeta estava ali para ungir o próximo rei. O próprio Deus disse para Samuel: você não vai ungir
nenhum desses filhos que estão aqui dentro da casa. O próprio pai de Davi não chamou Davi para que estivesse ali, e Jessé sabia que Samuel era o profeta de Deus. Mas mesmo assim, Davi foi chamado para receber a unção por ter o seu coração alinhado com Deus. Se o seu coração estiver alinhado com Deus, aquilo que Deus reserva para você vai cair na sua mão. Deus vai chamar você, independente de onde quer que você esteja. Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. Ele estava trabalhando, cumprindo o seu propósito. Então, se você estiver alinhado com Deus, trabalhando no propósito do Pai, no caso de Deus, Deus vai chamar você, onde quer que você estiver, para dar a você o que Ele preparou exclusivamente e reservou para a sua vida. Vamos ler a mensagem. A visão molda nosso entendimento do mundo e influencia nossas decisões de maneira profunda. Antes mesmo de ouvir ou interagir com algo, nossa mente já começa a formar conclusões com base no que vemos. Por exemplo, ao visitar um restaurante, é comum escolhermos o prato com base na aparência das imagens no menu. Da mesma forma, em um museu ou galeria de arte, é pela visão que experimentamos e entendemos as obras expostas, interpretando-as antes mesmo de nos aproximarmos. O episódio do profeta Samuel ungindo o novo rei de Israel é um exemplo emblemático desse princípio. Essa história nos lembra de que a visão divina vai além das aparências externas e das primeiras impressões. Deus enxerga o coração e conhece o verdadeiro potencial de cada um, mesmo antes de ser manifestado. Assim como lemos, é possível perceber que Deus nos conhece completamente, sondando as profundezas do nosso coração, não se deixando levar pelas aparências, como nós muitas vezes fazemos. Samuel acabou se deixando levar pelo porte físico de um dos filhos de Jessé, o qual não havia sido escolhido pelo Senhor, mas sim o então improvável aos olhos humanos, Davi. Como você tem se enxergado? Muitas vezes, preocupamo-nos excessivamente com nossa aparência exterior, enquanto nosso interior está destruído. Mas o fato é que Deus valoriza muito aquilo que está em nosso coração. Deus Pai tem uma visão profunda a seu respeito, repleta de grandes sonhos. Ele o ama tanto que inclusive o criou à imagem e semelhança dele. Por isso, ainda que o mundo não veja seu verdadeiro valor, saiba que você tem um Pai que conhece e valoriza profundamente o seu coração. A frase de hoje é: um coração alinhado com Deus se destaca em um mundo de aparências. Lendo mais uma vez: um coração alinhado com Deus se destaca em um mundo de aparências. Hoje é o dia 318 de 365, nós estamos nos últimos dias do ano
desde o dia 1º de novembro, nós estamos fazendo um convite para que você use esses últimos dias para fazer todos os dias uma oração pessoal e uma oração pela sua família. Essa oração é uma breve oração para que você peça que esse final de ano seja abençoado e que os próximos 12 meses do ano que vem chegando sejam abençoados. Ore pedindo a Deus: Deus, me concede a tua salvação, me concede saúde, me concede graça para poder segui-lo, me concede o teu Espírito Santo para me orientar e me guiar, me concede a tua proteção e me concede um fim de ano abençoado com as prosperidades em todas as áreas da parte do Senhor. Também me concede o perdão dos pecados e a graça para perdoar quem eu preciso perdoar, para guardar o meu coração de todo mal e para me livrar de todo o olhar do homem mau, do homem violento, do homem que vem para trazer o que é mal para a minha vida. E abençoa os 12 meses do ano que vem chegando com essas mesmas bênçãos, trazendo coisas novas que venham me aproximar do Senhor para que eu possa conhecê-lo mais e receber mais da sua graça e entender a tua vontade para a minha vida. Ore dessa forma porque orações são sementes. E quando você vai orando diariamente, já pedindo que esse final de ano seja próspero e abençoado, Deus vai receber essas orações e vai dar o encaminhamento para a sua vida para que seja dessa forma, tanto no final do ano, quanto nos 12 meses do ano que vem se aproximando. Depois, ore e apresente a sua família, dizendo que essas bênçãos estejam também sobre a minha família. Fale para as pessoas da sua casa fazerem isso individualmente, para que todos possam ter o coração alinhado com Deus. E também faça uma oração com toda a sua família reunida. Separe um momento do dia para todos orarem juntos, porque essa união, essa oração individual, alinha todos com Deus e a oração com todos da família traz o fortalecimento para a sua casa, para que Deus esteja no meio de vocês. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 130 e a palavra-chave de hoje é interior. Eu diria que a palavra-chave de hoje é alinhamento, porque a palavra interior é uma palavra que fica muito vaga, mas o alinhamento do nosso coração com Deus é o que traz as vitórias de Deus sobre nós. Uma última mensagem: cuide muito bem do seu coração. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Um coração ferido, machucado, que não perdoa, que carrega mágoa, que carrega ódio, que carrega rancor, que carrega o sentimento de inferioridade, que carrega lembranças ruins do passado, leva a pessoa a dar respostas negativas diante das oportunidades. Um coração que não se cura de um namoro que não deu certo no passado, não consegue começar um novo relacionamento e ver que Deus tem uma nova oportunidade e uma nova vida e restauração e reconstrução, uma nova porta de trabalho, um novo negócio,
uma nova chance. Por isso, é importante cuidar muito do que se passa no seu coração. Tem muitas pessoas que passaram por algum trauma na infância, na adolescência ou em algum momento da vida, bem na época das festas de final de ano. E quando chega essa época, passa ano, vai ano, e a pessoa fala: eu não gosto das festas do final do ano. Todas as vezes que chega esse tempo, eu fico em depressão, eu fico com tristeza, porque eu sempre lembro do que o meu pai fez para mim, porque eu sempre lembro do que a minha mãe fez para mim, porque eu sempre lembro que o meu irmão, a minha irmã, falou isso ou aquilo naquele dia que era Natal, e as pessoas começam a se lembrar e não limpam o coração, então elas ficam marcadas. É necessário que você repense e faça uma oração dizendo: Deus, é hora de dar um novo significado para o Natal. Dê um novo significado. Você precisa fazer a ressignificação. Ressignificar significa que você precisa dar um basta, um ponto final e dizer: eu perdoo essa pessoa e esse Natal será maravilhoso. Vou fazer uma celebração em um lugar com novas pessoas. Você pode, se o seu coração ainda não consegue perdoar, faça a celebração com outras pessoas. Dê um novo sentido. Peça para Deus que lhe dê sabedoria. Faça uma oração específica dizendo: Deus, eu quero que esse ano seja diferente. Eu quero que nesse ano o Senhor me oriente. Eu quero que o Senhor me dê primeiro graça para perdoar aquela pessoa. E eu quero que o Senhor faça uma reconstrução do meu coração. Eu coloco o meu coração na sua mão e eu peço que o Senhor me limpe para que eu possa receber o novo que vem do Senhor. Alinha o meu coração ao seu coração para que eu receba as bênçãos que o Senhor preparou para a minha vida. Ore dessa forma, peça ajuda para Deus para que você consiga vencer aquilo que precisa ser vencido para ter o seu coração alinhado ao coração de Deus. Porque um coração ferido, um coração machucado, um coração que não está tratado, vai levar você para um caminho mau. Quando a porta da oportunidade estiver à sua frente, você precisa estar com o coração tratado para que você possa passar por ela. Um coração que não está tratado, que está ferido, não consegue enxergar a oportunidade. A pessoa só vai dizer: não é para mim, é para os outros. Não estou vendo nada aqui na minha frente. Então, limpe o seu coração, repetindo Provérbios 4:23. De tudo o que você precisa guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. No mesmo capítulo de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, porque pela sabedoria você consegue limpar o seu coração e enxergar o que Deus tem preparado para a sua vida. Então, Provérbios 4:7 fala: adquire a sabedoria com tudo que você possui. Adquire a sabedoria, porque ela vale mais do que a prata e do que o ouro. Deus abençoe a sua vida. Agora quero fazer um convite para você que talvez
tem passado vários anos pensando que Deus não se lembra de você. Ou talvez você pensa que não há ninguém que se importa com você. Deus ama você, Ele se importa com você e Ele enviou o próprio Filho, que é Jesus, para que viesse à terra e morresse para entregar a própria vida, para que todos os que acreditam nele possam receber a salvação. A salvação é a salvação dos pecados que nós carregamos em nossa vida. Todos nós temos nossos pecados, mas Jesus veio e morreu por toda a humanidade. A Bíblia fala em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não venha a falecer, mas tenha vida eterna. Vida eterna é a vida após a nossa morte. Nós podemos ter uma vida para sempre com Deus quando nós recebemos a Jesus, quando nós cremos nele como Filho de Deus e quando o recebemos como nosso Salvador e como nosso Senhor. Quando você recebe Jesus, você recebe 4 bênçãos. Número 1, o perdão dos seus pecados. Número 2, você se torna filho, filha de Deus. Número 3, você recebe o Espírito Santo para te guiar enquanto você estiver aqui nessa terra. E é o Espírito Santo que nos ajuda a cuidar e alinhar o coração ao coração de Deus. E número 4, quando você partir dessa vida, você recebe a vida eterna para morar com Deus nos céus. Então, creia que Jesus é o Filho de Deus e faça essa oração agora em que você vai receber a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados, me recebe Deus como teu filho ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me orientar, me ajudar e me guiar nessa vida. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu todas as bênçãos que Deus preparou para os que acreditam em Jesus. Procure uma igreja em que você se sinta bem e onde você possa aprender mais a respeito da Bíblia. Frequente a escola bíblica para que você conheça mais a respeito do que Deus tem preparado para todos os que confiam nele. Leia a Bíblia, porque o Espírito Santo fala conosco pela Bíblia. Ele nos faz lembrar das histórias e do que ele tem feito com o seu povo em cada circunstância que você enfrentar. Nos momentos em que você estiver em dúvida, fale com Deus. Ele vai orientar você. E se você estiver caminhando por um caminho errado, o Espírito Santo vai tirar a sua paz. Ele coloca no seu coração uma angústia, uma aflição, como um alerta para dizer: esse não é o caminho. E muitas vezes o Espírito Santo fala conosco com uma voz interna, dizendo: o caminho não é esse. E quando é o caminho, ele fala: é por aqui que você precisa ir. Então, hoje, você que fez essa oração, você já recebeu o Espírito Santo. Quando você orar, ore e depois fique um tempo em silêncio, esperando a resposta de Deus. Ele vai falar com você. E muitas vezes ele vai usar pessoas ao seu redor para falarem com você também. Muitas vezes, quando você tem alguma dúvida, aparece alguém dentro da igreja que vai dizer a você, sem que você tenha contado nada a ninguém:
aquilo que você deve fazer. Esse é um dom espiritual, chamado o dom de profecia, que é um dom em que Deus usa uma pessoa para dizer a você: faça isso, sem que você precise contar nada a ninguém. É um dom sobrenatural que Deus usa algumas pessoas para que possam servir aos irmãos em Cristo. Deus também pode falar através de sonhos. Quando você pede uma direção, de repente Deus dá um sonho a você. Deus falou com José, que era o pai de Jesus, dizendo que Herodes tentaria matar Jesus quando ainda era criança. E Deus deu a orientação do que ele deveria fazer. Então Deus pode falar de várias maneiras. Aqui nós compartilhamos algumas formas. Ele pode falar por uma voz interna com você mesmo, com você mesma. Ele pode falar através da profecia dentro da igreja. Ele pode falar pela leitura da Bíblia, fazendo você refletir e entender aquela palavra. Ele pode falar por meio de sonho. Busque a Deus e Ele vai falar com você, trazendo respostas. Ele pode falar também tocando em você para assistir a um vídeo onde a mensagem dele é compartilhada. Como você está lendo essa mensagem, muitos aqui estão recebendo respostas de Deus. Muitas vezes Deus fala dessa forma. Quando você busca uma palavra que está sendo compartilhada. Então, ouça a palavra de Deus, a pregação da mensagem de Deus, porque Deus vai falando conosco principalmente pela palavra. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem. Pedimos que o Senhor esteja com cada um que ouviu essa mensagem, com cada uma que ouviu essa mensagem. Que o Senhor agora venha curar as feridas dos corações que estão machucados. Que nesses últimos dias do ano o Senhor venha derramar a sua salvação naqueles que ainda estão indecisos, que ainda não tomaram a decisão de receber ao Senhor como Salvador único e Senhor de sua vida. Que o Senhor agora venha restaurar os lares que por alguma razão agora estão passando por situações de crise. Que o Senhor venha abençoar a vida financeira do teu povo. Que o Senhor venha abençoar a saúde do teu povo. Que o Senhor venha abençoar o trabalho do teu povo. Que o Senhor venha abençoar os negócios do seu povo. Que o Senhor venha abençoar o relacionamento familiar do seu povo. E que o Senhor venha trazer novas oportunidades e mudanças nesse final de ano, que venham trazer restauração, reconstrução, reconciliação, tratamento no coração, purificação das mágoas, das feridas que ficaram no passado, e que o Senhor venha trazer novidades para os próximos 12 meses do ano que vem chegando, para que seja um ano repleto de saúde, renovação, graça e cumprimento de novos planos e propósitos que o Senhor tem na vida de todos os que confiam em Ti. Agora traz o alinhamento do nosso coração para a Tua vontade, para que possamos servir ao Senhor e nos alegrarmos com todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós. Que as lutas sejam para a Tua glória, para o nosso fortalecimento, para o nosso enriquecimento espiritual, emocional e para que possamos servir mais e mais nos propósitos que o Senhor tem para cada um, para cada uma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica, que é o Salmo 130.
Salmo 130 nos diz assim, versículo 1: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. 2: Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. 3: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Versículo 4: Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Esse versículo 4, quando diz, mas contigo está o perdão, para que sejas temido, ele significa, com Deus está o perdão, para que ele seja respeitado. Versículo 5: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. 6: A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. 7: Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, quando ele fala no Senhor há misericórdia, significa que o Senhor vem com o seu cordes, com o seu coração e recebe cada um de nós, mesmo com as nossas misérias. Misericórdia significa que, apesar das nossas misérias, Deus nos recebe com o coração dele. Ele tem misericórdia de nós. Ele sabe dos nossos erros e fraquezas. Ele sabe que somos miseráveis nos nossos pecados, mas mesmo assim ele nos recebe com o coração para nos trazer a misericórdia. Então, o versículo 7, quando fala assim, espere Israel. Israel é o povo de Deus. Eu e você, que estamos nele, fazemos parte do Israel de Deus. Então, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Talvez você tenha errado e caído em algum pecado, mas hoje Deus está dizendo, espere no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Ele alcança você com o coração dele e ele quer que você confesse os pecados para ele e fale com ele para que ele possa ajudar você. E nele há abundante redenção. Significa, nele há abundante purificação. Ele pode mudar o seu pecado, ele pode ajudar você a vencer essa situação, essa crise, essa angústia, esse problema. Tudo ele pode ajudar você a passar por cima e a resolver. E versículo 8, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, ele vai remir, ele vai perdoar você de todas as suas iniquidades, de todos os seus pecados. Então, o Salmo 130, ele fala justamente que ele estava numa situação de profundeza. Veja que no versículo 1 ele fala, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Não importa quão profundo esteja o seu problema ou quão profunda seja a sua dor ou a sua ferida. Vá para o Senhor. Veja que no versículo 2 ele fala, Senhor, escuta a minha voz. Ele estava passando por uma situação em que se sentia longe de Deus. Ele estava até pensando, será que Deus vai me ouvir do jeito que eu estou? Mas ele vai até Deus mesmo assim e fala,
das profundezas, de onde eu estou, como eu estou, eu clamo ao Senhor. Senhor, versículo 2, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. No versículo 3, ele apresenta um argumento a Deus. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Em outras palavras, se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor olhar com um olhar de julgamento, quem fica de pé diante do Senhor? Todos carregamos os nossos pecados. Então ele diz: se o Senhor não tiver misericórdia, quem pode escapar do Senhor? Então ele fala: mas contigo, no 4, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Mas o Senhor tem o perdão para que o Senhor seja reverenciado, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja respeitado, para que as pessoas percebam que têm os seus limites e que dependem de Deus. É isso que ele está dizendo no versículo 4. Com Deus está o perdão, para que todos lembrem que somos pó, que dependemos dele. Por isso precisamos honrá-lo, por isso precisamos respeitá-lo, por isso precisamos olhar para Deus. Então ele termina dizendo que, no versículo 5, eu aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. Versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Então, versículo 7, espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Então ele diz: pode esperar em Deus, porque Deus ele tem misericórdia. Versículo 8, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Deus ele vai ouvir você nas profundezas, independente de quais sejam elas. Independente da situação, ele vai ouvir você com misericórdia e vai remir você das suas iniquidades, vai curar você das suas feridas, das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas angústias e vai trazer você para perto dele, para um novo tempo na sua vida. É isso que ele quer fazer com você. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. E se você lembrou de alguém que está chegando nesse período de final de ano, que vem carregando tristeza há anos, que precisa receber essa mensagem, talvez alguém que não se perdoa porque fez alguma coisa errada no passado, compartilhe essa mensagem para que essa pessoa tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e entender que Deus tem misericórdia e Deus quer mudar a vida dela para que ela possa voltar a um caminho de alegria e de coisas novas que Deus tem preparado para todos os que buscam a Ele. Deus abençoe hoje e sempre grandemente. Amém e amém.